Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E eu queria falar essa semana sobre a Páscoa. O que a Páscoa significa para você? Para o comércio, ela significa uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Você já viu quanto está custando um ovo de Páscoa? Um absurdo. Para muitas culturas, a Páscoa tem esse simbolismo da mudança, da transformação, de algo novo que está saindo à luz. Não foge muito do que na verdade isso pode significar, mas eu diria que a Páscoa, ela tem um significado ainda muito mais profundo. E eu queria discorrer com você um pouquinho, pensar um pouquinho com você o que significa a Páscoa, o que ela significa para você. A Páscoa significa para mim a oportunidade de escolha. De escolha? Sim, de escolha. De escolha de como será a minha vida aqui e na eternidade. Sim. E eu queria conversar um pouquinho, começando a contar aonde começa a Páscoa para nós cristãos. E começa com um significado lá atrás, nos textos bíblicos, lá em Êxodo, que contam a história da saída do povo do Egito. Na verdade, o povo de Israel, o povo judeu, ele foi levado para o Egito numa época em que havia uma escassez de alimento por toda aquela terra. E só no Egito havia alimento. Então o povo foi levado para o Egito para ser alimentado naquele lugar. Então o Egito naquela época era um lugar de provisão, era um bom lugar para se estar. No entanto, com o passar do tempo, o Egito foi se convertendo em um lugar de escravidão. Os faraós que vieram depois do faraó que estava com José ali no Egito, perceberam que o povo de Israel cresceu, se multiplicou e podia se tornar um povo forte e perigoso. Então começou a escravizá-lo e a subjugá-lo. E depois de muitos anos nessa condição de escravidão, Deus ouviu o clamor do povo de Israel e então levantou um libertador, Moisés, para tirá-los do Egito. Eu estou aqui resumindo muito rapidamente tudo o que aconteceu, inclusive não entrando nos pormenores do significado da Páscoa para o povo judeu, todos os detalhes do que a Páscoa significa, a Páscoa judaica, para dizer que Deus levantou um libertador para tirar o povo do Egito e levá-lo para uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, como diz o texto bíblico, uma terra onde eles seriam livres para terem o seu próprio lugar, uma terra que produziria o que eles precisariam e uma terra onde eles poderiam viver em paz. Eles iriam guerrear para conquistar aquela terra, mas ali seria a deles, seria a terra deles. Eles não seriam mais escravos, eles seriam livres. Essa história da Bíblia, esse acontecimento bíblico, ele prefigura algo que Deus faria muito tempo depois, em Cristo Jesus. Deus levanta então outro libertador, um libertador eterno, um libertador não só de um cativeiro terreno, mas de um cativeiro espiritual. E esse plano de libertação, ele não acontece por causa daquele momento específico, mas acontece na eternidade. Muito antes de Moisés, Deus já havia providenciado esse libertador e o nome dele é Jesus. Quando lá no início da criação, quando Deus criou a humanidade e a humanidade então abriu mão de Deus, escolheu viver a parte de Deus, escolheu viver distante de Deus, lá quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, desconfiaram do amor e da bondade de Deus e escolheram viver distante de Deus, Deus então resolve trazer o seu filho, enviar o seu filho, o seu único filho, para ser o nosso libertador. E para nos livrar do quê? De um cativeiro,
E que cativeiro é esse? O cativeiro do pecado. O cativeiro do pecado que nos aprisiona, que não permite que sejamos livres para viver tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para nós, aqui nessa terra onde nós vivemos e na eternidade. O Senhor envia Jesus e Jesus, ele nos liberta. Ele nos liberta do cativeiro da morte e do pecado e nos transforma. Ele nos muda e nos dá uma nova identidade, porque agora nós que escolhemos seguir Jesus, que reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que entendemos o amor do Pai em nos reconciliar com Ele por meio do sacrifício de Cristo na cruz, que entendemos o poder de Deus ressuscitando Jesus dentre os mortos, vencendo a morte e o pecado e nos dando a vida eterna, nós que entendemos esse projeto de libertação de Deus, nós então temos uma nova identidade. Nós agora, além de livres, somos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Somos inseridos em uma família, somos colocados em um reino e nós somos livres para escolher a isso. Nós somos livres para escolher seguir ou não a esse Jesus, viver ou não os planos e propósitos que Deus tem para nós. Eu sou livre para escolher e você também é livre para escolher. Jesus Cristo veio como nosso libertador, para nos libertar de um cativeiro de pecado, de morte, que muitas vezes nos oprime e não nos permite ter essa escolha de viver uma vida livre em Cristo Jesus. Ele veio para que nós tivéssemos uma vida livre e uma vida eterna. O texto da palavra do Senhor em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus para nos libertar. Esse é o plano de Deus para nos salvar. Esse é o plano de Deus para que tenhamos uma escolha. E se você quiser escolher seguir esse Jesus que morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade e que ressuscitou, por isso venceu a morte, por isso venceu, porque não pecou e por isso nos deu uma nova identidade. Se você quiser segui-lo, é só dizer isso para Ele. E eu queria te convidar a fazer essa oração comigo nessa hora. Se você, aonde você estiver, desejar fazer essa escolha hoje, então faça essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor se entregou porque quis na cruz do Calvário para morrer pelos meus pecados, para que um dia eu fosse livre para escolher seguir ao Senhor, para escolher viver uma vida contigo, para escolher viver uma eternidade com o Pai. Pai, eu aceito o teu amor por mim e quero me entregar nas tuas mãos para viver essa vida contigo, debaixo do teu poder, do teu amor, da tua graça e do teu senhorio sobre a minha vida. E o faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que a Páscoa possa ser esse momento de escolha, de liberdade, de vitória, de mudança e de transformação na sua vida e na minha vida também. Deus te abençoe e que na próxima semana nós possamos nos encontrar para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Até semana que vem. Tchau, tchau.